Agora, falando em Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes disse que os processos já em andamento no STF contra parlamentares não seriam afetados pela eventual aprovação da PEC da blindagem. Vamos conversar com a Janaína Camelo, que vai trazer mais informações para a gente agora. E quantos parlamentares seriam beneficiados pela PEC? Jana, conta para a gente, bem-vinda. Pois é, Evandro, o ministro se referiu ali àqueles processos em que já há uma denúncia recebida aqui pelo STF, né? Então ali que ou já tem um avanço maior, já virou uma ação penal, enfim. Mas a gente sabe que existem inúmeros inquéritos, inúmeras petições envolvendo investigações ali com relação a parlamentares. Muitas dessas investigações, desses inquéritos e petições, com relação inclusive a desvio de recursos por emendas parlamentares. Então, vários seriam beneficiados, né? Já que o ministro disse que se começar a valer, se for aprovada, começar a valer, ela não atingiria os processos que já há uma denúncia recebida, que são poucos ali. A gente pode, inclusive, lembrar de uma ação penal que envolve 3 parlamentares ali, deputados federais do PL, 2, na verdade, e um outro político que é filiado ao PL, que é o João Maranhãozinho e outros 2 ali do Maranhão, que eles, inclusive, vão ser interrogados já numa ação penal que eles respondem aqui por desvio de emendas parlamentares, são do PL. Tem o próprio caso da deputada federal Carla Zambelli também, não no caso ali com relação ao CNJ, mas ao caso em que ela perseguiu um apoiador do presidente Lula. Essa ação penal, ela ainda não foi finalizado, esse processo, né? Embora já tenha tido ali um julgamento, mas ainda cabe recurso, enfim. Mas tem vários outros inquéritos, muitos, a maioria, na verdade, que estão sob sigilo, que envolve ali investigações e que estão citados ali nomes de deputados e senadores, enfim, então são vários, Evandro, ao menos tem no mínimo ali 30 inquéritos e petições envolvendo somente emendas parlamentares, desvio de emendas parlamentares. Então, o que o ministro Gilmar Mendes disse sobre a PEC da blindagem especificamente, ele disse também que não acredita, segundo o que ele tem ouvido de senadores, que a PEC da blindagem seja aprovada no Senado. Disse que provavelmente esse tema vai ser judicializado. Se for aprovado no Congresso Nacional, vai chegar aqui ao Supremo. Ele disse que certamente isso vai acontecer e que o STF vai aguardar. Ele disse que houve muitas manifestações aí de senadores dizendo que isso não vai ser votado no Senado, de modo que, segundo ali nas palavras do ministro, a gente pode estar fazendo aqui uma especulação pouco útil. Essa foi a frase do decano do Supremo. Ele deu essa declaração, Evandro, no evento que ele participou hoje pela manhã no Tribunal Superior Eleitoral. Ele também comentou sobre o PL da anistia, viu? Ele disse o seguinte, que é muito arriscado emitir um juízo ainda sobre o PL da anistia, porque ainda não se sabe qual vai ser o texto que vai ser realmente, de fato, vai começar a tramitar, né, no Congresso, depois, né, agora na Câmara, depois no Senado, que tudo ainda vai ser debatido, não há como especular ali com relação a algum texto que vai ser formulado. E ele disse que muitos projetos em tramitação e muita especulação em torno desse assunto. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele foi o primeiro ministro, inclusive, publicamente ali, se dirigindo, falando, emitindo uma opinião ali com relação ao PEC da blindagem, que até então não havia nenhum comentário de nenhum ministro aqui do STF. É a primeira vez que um ministro falou sobre isso publicamente. Agora, então, ele fala também sobre o PL da anistia. Só para relembrar bem rapidinho, embora esse tenha sido ali o primeiro-ministro que tenha falado publicamente sobre o assunto, é importante lembrar uma decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, que ele pediu explicações para a Presidência da República e para o Congresso Nacional sobre 2 ações sobre o rito de processo de impeachment de ministros do STF, porque hoje quem faz isso é o Senado, e aí tem 2 ações que foram apresentadas no mesmo dia que a PEC da blindagem foi aprovada na Câmara dos Deputados, caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes e agora ele está pedindo ali informações para a Presidência da República, para o Congresso Nacional. Lembrando que tem em paralelo um projeto no Congresso Nacional ali que aumenta o rol de crimes de responsabilidade do quais os ministros do Supremo podem ser impeachmentados. Enfim, tudo isso ali interligado com relação a essa aprovação da PEC da blindagem, que pode acabar acirrando ali um pouco mais a relação do Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Ô Alangani, essa proposta, ela não impediria os casos que já estão em andamento. A questão são os casos que ainda estão por vir. Justamente no momento em que o ministro Flávio Dino pede uma série de investigações sobre parlamentares em relação ao desvio, a possibilidade de desvio de emendas PIX, a possibilidade de desvio das prefeituras em relação a esse dinheiro recebido, a contratação de empresas que não teriam o know-how para executar aquilo pela qual elas foram contratadas, ou seja, é aquilo que ainda poderia acontecer e ser descoberto pelo Supremo Tribunal Federal em próximos julgamentos. Olha só faltava essa, né? Também tem uma PEC da blindagem para os casos que estão sendo investigados ou retroativos, né? Aliás, no Brasil a gente já viu também anulação de corrupção agir de maneira retroativa com réu confesso, mas no Brasil até o passado é incerto. De qualquer maneira, essa PEC da blindagem é um grande convite à impunidade. Ela não tem absolutamente nada a ver com a defesa do artigo 53, né, das vozes dos parlamentares, até porque muitos desses parlamentares que votaram pelo sim nunca se opuseram, né, nunca foram vozes contrárias ao Poder Judiciário, nunca fizeram críticas, muito pelo contrário, Evandro. Quem fez duras críticas e sofreu perseguição política acabou votando não. Então mostra uma grande contradição em relação a esta PEC da blindagem. Agora há pouco nós conversávamos com o deputado Paulinho da Força, que vai ser o relator da PEC da anistia, e ele estava contando que votou sim pela PEC da blindagem e que o fez porque, além de entender que há sim certa interferência do Supremo Tribunal Federal no Poder Legislativo, ele mesmo já teria sido vítima de um processo que trouxe consequências para a reputação dele e que depois foi um processo que não deu em nada, mas a reputação já estava manchada. Agora, quem assume um cargo público precisa entender também que essa seria uma possibilidade e que investigações poderão acontecer, assim como denúncias. Então, também não dá para dizer que ninguém sabe que, ao assumir uma função de parlamentar, de deputado, de senador, enfim, ou de qualquer servidor público, que a pessoa já estaria exposta a isso, né, Bruno Musa? Isso, eu acho que a sua pergunta a ele foi perfeita, Evandro. Isso vai exatamente na linha daquela inversão de valores que nós falamos, onde os políticos brasileiros parece que esqueceram em algum momento, se é que tiveram em algum momento da história, a verdadeira relação aqui, talvez a palavra correta possa ser hierarquia, onde o povo deveria estar, a população que o elegeu, deveria estar acima deles. Mas não, parece que eles se colocam naturalmente acima, em condições privilegiadas, negociando em nosso nome, sem o nosso consentimento. Veja, como é que eles, que querem ser e são pessoas públicas, votar, ou seja, colocar em prática aquelas pautas em que o povo que votou neles o elegeu. Se isso se isso não é um escrutínio público, o que mais eles querem? Do que eles querem se esconder? Porque gastos têm que ser de forma nada transparente. É o dinheiro do pagador de imposto como um todo. E veja, eu estou vendo uma matéria aqui, PEC da blindagem trava 36 inquéritos no STF contra 108 parlamentares. 108 parlamentares com 36 inquéritos que passam a ser travados, o que vai exatamente na linha do que você falou. Não é só o passado, mas principalmente o futuro. Quantos disso poderá levar à impunidade de novos casos? Eles deitam em berço esplêndido, eles votam aquilo que eles querem contra eles mesmos e nós apenas assistimos. Então, está na hora da população colocar esses políticos no lugar deles, que eles são servidores públicos, servir ao público e não ao contrário. Fala, Piperno. Veja, quando você fala em 108 deputados, né, em 513, isso dá mais ou menos 20%. Né? Fora outros inquéritos que serão abertos, até porque o ministro Flávio Dino, toda hora ele está apontando um novo lote aí de emendas sob suspeita. Né? Então a tendência é que esse número seja ainda muito maior, de vários estratos políticos. Inclusive, tem lá uns 3 ou 4 do PDT que nos últimos tempos também foram alvos aí de inquéritos, tem processos abertos e não à toa o PDT também acabou fornecendo muitos votos aí para aprovação dessa PEC. Então,
o eleitor, ele não pode ser tratado também como aquele inocente útil eternamente enganado. O eleitor tem que ser cobrado, né? Então, o eleitor tem a obrigação, por exemplo, de começar a fazer um cruzamento de dados aí. Escuta, quem foi que votou na PEC? Check. Quem foi que votou no aumento do número de deputados? Check. Faz uma lista lá e começa a cruzar isso aí. Ora, mas pera lá, esse apoiou isso, eu discordo de tudo isso, acho que... então, por que eu vou continuar votando desse cara? Então, quem tem que tomar essa iniciativa agora é o eleitor, porque desde que o Brasil nasceu, a gente sabe que há um pacto das elites políticas, econômicas, né, do alto funcionalismo, judiciário, etc., para desenvolverem mecanismos de autoblindagem. Então, se existe isso, a arma que o eleitor tem é o voto. Agora, eu quero voltar a falar rapidamente da anistia e uma coisa está relacionada à outra, porque as articulações passaram da proposta da blindagem e da anistia de uma maneira só. E uma, de certa forma, foi puxando a outra, porque quando o governo fala que não apoiaria a PEC da anistia, o Hugo Mota fala, quer dizer, não apoiaria a PEC da blindagem, o Hugo Mota fala, não vai ter apoio à PEC da blindagem? Pois bem, então vamos dar um jeito de passar a urgência da anistia. E foi o que aconteceu. E aí eu quero falar dessas figuras importantes, sobre o posicionamento do governo e sobre a figura do presidente da Câmara, Hugo Mota. Alan Gani, agora há pouco você mencionou para mim que queria trazer uma análise sobre a questão da anistia. Pode falar. Olha só, Evandro, o Piperno trouxe aqui um argumento que muita gente utiliza da tal das cláusulas pétreas, por isso que a palavra final seria do Poder Judiciário. Eu convido a nossa audiência a ler um artigo ótimo publicado ontem no jornal Estado de São Paulo, do Nicolau Cavalcante, que é advogado, né, jurista e mestre doutorando em Direito Penal pela USP. Ele traz a seguinte reflexão. Primeiro, a Constituição brasileira nasce de uma anistia, e uma anistia negociada. Então, esse é o primeiro ponto. Então, já abrindo brecha para que essa cláusula pétrea não seja tão pétrea assim. A segunda reflexão que ele faz, e que eu acho muito interessante, é que até então não existia o crime de tentativa de golpe de Estado. Quem é que aprovou o crime de tentativa de golpe de Estado? Ora, foi o Congresso Nacional. Se foi o Congresso Nacional que aprovou este crime em 2021, na Lei 14.197, também poderia ser o Congresso Nacional a ter a última palavra em relação a este tema. Então, esse papo da cláusula pétrea, e aí o Poder Judiciário teria, né, o Supremo teria a palavra final, não é bem assim. Há juristas que pensam o contrário e que talvez a palavra final seja do Congresso Nacional. Claro, os representantes, goste ou não, da população brasileira.